Glória a Deus, aleluia. Vamos ao nosso café com Bíblia, 2 Reis 3, versículo 10 ao 18. Aleluia, Jesus da glória. E o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou esses 3 reis junto para entregá-los nas mãos de Moabe. Mas Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho contigo? Vai-te até o profeta de teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá e o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me o menestrel. E sucedeu quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: Assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então esta é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja teu santo nome. Aqui no capítulo 3 do versículo 9 e 10, né? Não obstante toda a intencionalidade deles na escolha da direção do ataque, o cerco do exército de invasão poderia ser melhor descrito como uma perambulação. Os 3 exércitos combinados enfrentaram um desastre total. As circunstâncias, não houve água, parecem mais compatíveis com uma perambulação pelo leito seco dos córregos de Edom do que pelas áreas relativamente abertas da Arabá. Aleluia. No capítulo 3, do versículo 11 ao 12, mais uma vez Josafá recomendou ao rei de Israel que se buscasse orientação do Senhor. Está lá em 1 Reis também 22, 5. Então surgiram 2 fatos surpreendentes. O primeiro era que Eliseu, o homem de Deus, estava lá. De maneira providencial, Deus operou para tornar disponíveis ao exército os milagres de Elias. Entretanto, a familiaridade entre Eliseu e a família do rei. E ainda mais surpreendente, isso se assemelha à surpresa que se tem quando se descobre que um dos discípulos de Jesus era conhecido da família de um sumo sacerdote hostil. Está lá em João 18, do versículo 15 ao 16. Às vezes, Deus ordena relacionamentos surpreendentes a fim de avançar os seus propósitos. Aleluia. No capítulo 3, do versículo 13, o homem de Deus declarou ousadamente a atitude de Deus para com os apóstata rei de Israel.
Isso realçou de maneira estrutural a apostasia de Israel e a misericórdia de Deus ao livrar os reis quase importantes. Para um rei com tão pouca fé em Deus como Jorão, era uma insolência dizer, porque o Senhor chamou estes 3 reis. Aleluia. O capítulo 3 de 2 Reis, do versículo 14 ao 18, fala assim: Deus respondeu unicamente por causa do piedoso Josafá, o menestrel de Eliseu. Criou um ambiente no qual ele podia escutar ao Senhor e não ser distraído. O resultado foi que Eliseu recebeu e comunicou a palavra de Deus, dando instruções quanto ao recebimento do livramento de Deus. Mais uma vez, obras miraculosas revelavam o caráter e o poder de Deus, mas Israel continuou a rejeitar suas obras miraculosas. Aleluia, Jesus da glória. Então, esta mensagem, né? Deus sempre mostrando o caminho e o povo sempre disperso. O povo quer fazer somente o que lhe agrada, o seu coração, a sua mente. O que está na sua mente é o que você quer. E você faz o que você quer, porque Deus também nos dá o livre-arbítrio, né? Mas muitas das vezes tem consequência de todos os nossos atos. Há consequências. Então esta é a mensagem de hoje. Que Deus venha te abençoar a tua vida, tua casa, teu ministério, tudo que tocar as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Fica com Deus.